Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Pergunte ao Doutor, onde você envia as suas perguntas nas nossas redes sociais e a gente escolhe um advogado aqui para responder. Você pode mandar a pergunta de direito civil, direito do trabalho e direito previdenciário. Hoje a gente está aqui com o Dr. Herbert, especialista em direito do trabalho. Seja bem-vindo, doutor. Doutor, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos começar esse bate-bola? Bora! É isso. A nossa primeira pergunta é do R. Tadeu Skywalker. Acho que esse aí deve ser fã de Star Wars, né? Parece que sim, né? Vamos lá. Fui demitido por justa causa por acessar sites não autorizados pela empresa. Consigo reverter essa demissão? E aí, doutor? Tony, essa questão, inclusive, nós tivemos até recentemente um exemplo muito interessante. A dispensa, eu entendo na minha humilde visão, que tem que ser feito pela empresa uma gradação, né? Existe a advertência verbal, a advertência documental, tem a suspensão. Então, qual que é o maior problema? A justa causa, né, é muito grave, né? Ela mancha, na minha visão, o próprio trabalhador. Então, eu entendo que a empresa, às vezes, ela tem um excesso. Então tem que levar em consideração essa gradação, né? Primeiro ato, uma advertência verbal ou documental. Teve de novo esse ato, né? Repetiu, replicou, então uma suspensão. E aí sim, dependendo, né, da gravidade, aí a justa causa. Mas tem que ter uma gradação, na minha visão. Não, sim. De fato, acaba sendo um ponto interessante, né? Eu acho que, assim, na situação que foi colocado, né, o que pode ser analisado também é o que ele estava acessando, né? Sim. Às vezes, por exemplo, um site com uma pornografia pesada, algo explorando a parte infantil, a depender até pode, então acaba tendo uma análise de caso concreto, mas eu concordo plenamente contigo. Parabéns pela elucidação, viu? Obrigado. Vamos para a segunda, é do Manuel. Bati o carro da firma e eles querem descontar o valor do conserto. Isso pode, Arnaldo? E aí? Foi boa. Bem, Dr. Tony, essa questão, eu sempre trago depende em que sentido. Eu vejo em que a empresa, às vezes você está contratando um motorista, né? Então, se ele agiu com algum dolo, alguma imprudência, é lícito, é devido. Agora, se ele está dentro, né, dos regramentos legais, e aí, às vezes a empresa, né, arranhou o carro, né, bati o carro. Meu amigo, nesse sentido, para ser bem sincero para você, o risco é do empregador. Então, eu subentendo que ele não poderia ter feito esse desconto. Ele é irregular e indevido. É interessante porque aí isso a gente puxa para qualquer tipo de desconto, né? Então, um exemplo, às vezes você está trabalhando e a máquina quebra. Sim. Isso acontece, né? Nessas situações eu vejo da mesma forma. Se não teve uma imperícia, tipo uma negligência do trabalhador em não atuar de acordo com as regras e tudo mais, é plenamente indevido esse desconto, né? Seja ele de que natureza for. Inclusive, como a gente está falando de carro, até mesmo a multa dá para a gente trabalhar dessa forma, né? Com certeza. Não, a multa eu acho que é algo que nós temos também com muita frequência, né? Eu sou motorista ou então estou usando o veículo da empresa para N funções e aí vem a multa. E a multa vai sempre para o motorista. E às vezes, né, ele está seguindo às vezes um poder de mando e comando, né? É muito serviço, então eu também subentendo que sim. É muito comum nessa parte de telecomunicação, né? Demais. Acaba sendo, de fato, algo extremamente indevido. A nossa próxima pergunta acaba sendo do Carlos da Massa. Eu tenho menos de 1 hora de intervalo para almoço. Isso pode? Cara, antes eu preciso fazer uma conotação. Essa turma aí, para inventar, né, algum tema pejorativo muito engraçado. O Carlos da Massa, o Renato Skywalker. Parabéns, gente. Voltando aqui à questão, né, do intervalo. Hoje, né, com a reforma trabalhista, e aí eu vou fazer depois até uma colocação minha particular,
é devido, pode ser feita uma redução, né, do intervalo de 1 hora sem problema nenhum, porque o que está dentro de acordo, convenção coletiva, está acima do legislado, tá? Eu particularmente não concordo e não comungo com essa mudança, com essa reforma, porque eu entendo que é uma norma de higiene e saúde, né, do trabalhador, então não poderia, né, ser tirada essa questão, né, que é onde ele tem aquela pausa para poder sobrecarregar aquela energia e dar o segmento num segundo turno, né? Então eu particularmente não comungo com essa redução. Eu também concordo com você, né? A reforma trabalhista ela veio alterando muita coisa, em regra mais tirando do que dando, né? Então, e é como o doutor falou, né? Envolve uma questão de saúde, higiene, e as empresas cada vez mais, né? A gente não generaliza, mas cada vez mais existe o quê? Exigir mais do trabalhador. Então é muito frequente a gente ver trabalhador tendo 13 horas de jornada, que aí até é uma outra coisa que a gente consegue puxar, que é o dano existencial, né? A pessoa fica trabalhando tanto, que não tem nem convivência com a própria família, acaba virando um estranho, né? Então, e isso, essa situação de você não conseguir ter o contato com a sua família, viver socialmente, gera indenização, né? Com certeza, e eu posso até, quem nunca viu, né, o dia a dia aí, meu vizinho mesmo separou recentemente por causa disso, trabalha demais e não tinha tempo do lazer da família ou para a família. Infelizmente tem um desgaste, né? Então isso vai além de uma esfera trabalhista, né? Cria-se também outras vertentes, que aí às vezes você tem um casamento sólido, tem, né, os filhos, eles precisam também da atenção, né? Querendo ou não, a gente até, por ser às vezes pai, né? Então somos alicerces, né? Então a gente fala, não, mas eu não posso deixar de estender a jornada porque tem a advertência, a perseguição, ou então um faz e outro não faz, e isso acaba, infelizmente, né, de uma forma negativa, sobrecarregando o trabalhador. Perfeito. Vamos para a última? Bora. Essa aqui é do Mauro do Pará. Boa. Fui demitido, não recebi nada da empresa que está falida. Ainda consigo receber alguma coisa? Essa aí é feia, hein? Mauro, cara, eu sempre falo para todos os clientes que sempre tem uma luz no fim do túnel, então assim, claro que às vezes isso te pega de surpresa, por óbvio, né? É o nosso ganha-pão, às vezes as verbas rescisórias, mas assim, dá para se questionar isso. A empresa que está em falência, né? Tem muita gente que fala assim, ela faliu, o que eu faço? Por quê? Obrigatoriamente você vai ter que entrar com uma demanda trabalhista, não tem como. Por quê? A gente precisa fazer os pormenores, o que foi devido, o que é devido, quais verbas, né, que ficaram em aberto, e aí sim, após o juiz sentenciar, existe uma fase de execução também, onde a gente tem que alinhar e liquidar os cálculos, né? Feito isso, nós vamos levar aquela liquidação do processo trabalhista, do que você tem por direito, e habilitar num outro processo, que é o processo falimentar, o processo da falência da empresa, tá? Demora, não vou mentir, né? Infelizmente a empresa já não tem solidez, então vai ser pego todos os ativos que ela tem, né? Quer seja bens móveis, imóveis, se faz como se fosse uma grande arrecadação para distribuição para todos, né? Os trabalhadores, também tem fornecedores, então é uma gama muito grande de pessoas a receber. Mas dá para resolver, tem como, né? E é uma boa pergunta, viu? Eu também vejo isso muito no dia a dia. Isso aí funciona tanto para quem está falido quanto em recuperação judicial, né? Sim, o bom às vezes bom assim nunca porque infelizmente às vezes são empresas grandes que vão se esvaindo, né, nesse mercado, né, que cada vez é mais competitivo, tem mais empresas, né? Então assim, a questão se a empresa está em recuperação judicial, né? Ela ainda não está em falência, não decretou a falência efetiva. Então, às vezes, está tentando, né, aquela sobrevida, onde ficam as execuções suspensas, né? Então, assim, dá para, às vezes, até a empresa recuperar. Então, mas o procedimento é sempre o mesmo. Temos que aforar uma demanda trabalhista, né, distribuir uma ação, chegar num denominador comum e depois habilitar. Tanto na habilitação, no caso na recuperação, como na falência. Tem que ser feito esse procedimento. Perfeito. Dr. Herbert, obrigado, viu? Eu que agradeço. É um prazer. Espero ter auxiliado aí a todas as perguntas e foi um prazer. Dr. Tony,
devolvendo a bola aqui, nosso debate jurídico, nosso bate-papo, foi um prazer. Agora fica para a próxima semana o outro convidado. Fechou. Para você, não esqueça de fazer as próximas perguntas. Até mais.